Ó, vamos continuar dando seguimento às lives, né, do especial de codependência emocional, né? Quem está chegando, só vou te pedir só esse minuto, tá, Vanessa? Só para a gente situar o pessoal que está chegando aí pela primeira vez na live. A gente está fazendo uma Fica à jornada vontade. de 8 lives aí, falando sobre codependência emocional. E dentro da codependência emocional, que é essa ideia que algumas pessoas têm de que não conseguirão ter prazer na vida, ou sucesso na vida, ou afeto, se ela não estiver vinculada a outrem, a outra pessoa. E essa pessoa pode ser um esposo, pode ser um irmão, pode ser um filho. A codependência emocional ela não está voltada só para os relacionamentos amorosos. Óbvio que a gente acaba falando mais disso, né? É mais comum que as pessoas tragam dúvidas dentro da questão do relacionamento amoroso, mas não abarca só isso. Então a gente já falou aí, né, nas duas primeiras lives sobre o ciúme, a insegurança e o medo. Na segunda live, nós falamos sobre o controle, que também está dentro da codependência emocional. E hoje a Vanessa, ela vai se apresentar, né? A Vanessa Garrido, ela vai falar para a gente sobre a baixa autoestima, que também é um dos pilares aí, né, que formam e que contribuem para a codependência emocional. E aí agora eu vou deixar você se apresentar um pouquinho, Vanessa, para eles, e aí você começa falando o que você deseja. Eu vou fazer a mesma explicação de sempre. Aí de 1 hora no Instagram, se você der o recado em menos tempo, não tem problema, né? Quando estiver chegando os 10 minutinhos finais, eu vou sinalizar para a gente fazer o fechamento, para eu conseguir salvar a live, tá? Eu estou deixando, inclusive, Uhum. salvando em VT para quem não está conseguindo acompanhar, tá bom? Então é contigo. Legal. Uau. Primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz por estar aqui. Eu conheci a Tiane quando eu era estagiária do HFI e foi uma experiência incrível, né? Passar pela psicologia hospitalar. E depois desse período eu dei início na minha atuação como psicóloga clínica e é desse lugar que eu venho falar para vocês sobre a baixa autoestima. Pensando na live, já veio trocadilho para mim, né? Tipo, a minha autoestima foi lá nas alturas quando eu recebi esse convite. E a E aí eu minha, espero poder. né? E a Ah, minha é como você aceita. olha. Então eu espero poder contribuir de alguma forma nessa conversa para quem está aqui com a gente assistindo. Para iniciar, eu escolhi fazer assim um passeio sobre o conceito da autoestima, sobre como se forma, os fatores que desafiam e ameaçam a formação da boa autoestima. Uhum. E aí a gente entrar também nesse processo de entender como é que a gente pode formar ou mudar, né, recuperar a autoestima. Eu lembro de algumas perguntas assim lá nas caixinhas, né? E aí então a gente começa a responder as perguntas. Estou com um pouco de dificuldade aqui no meu tripé, porque o meu tripé é Uhum. improvisado e não cabe o fone de ouvido nele, mas vamos lá. Se cair, vocês me ajudam. Sim. Você consegue ficar sem? Porque eu tirei o meu. Hoje, depois dos rendimentos todos do dia, meu ouvido já não está aguentando mais fone. Aí é até bom Eu tenho vocês medo se de. avisando se estão ouvindo bem o que eu estou falando, porque assim, hoje, agora, nesse momento, eu não estou conseguindo mais utilizar fone de ouvido. Ah, legal. A minha preocupação é só dar retorno. Se der retorno, vocês avisem, ok? Isso. Que aí você fica mais Então vamos lá. confortável. Ah, fico mesmo. Então Sim. vamos lá, né? Então, a questão do conceito. O que é autoestima? Acho que é bom a gente ir entendendo isso, porque, enfim, para entender a baixa autoestima, primeiro é importante a gente entender o que é a autoestima. Né? E a autoestima é o valor que eu dou para como eu me vejo. A gente está falando eu estou falando de percepção do meu valor. Né? O sentido da autoestima, o conceito da autoestima está muito ligada ao autoconceito, que é como eu me vejo. Mas a autoestima, ela está falando diretamente da percepção do valor que eu tenho.
da percepção do valor que a gente tem de si mesmo, né? Que se tem de si mesmo. Então, se eu penso uma autoestima elevada, numa autoestima alta, numa boa autoestima, eu penso na qualidade de quem se valoriza, né? De quem gosta de si mesmo, de quem demonstra confiança em si, confiança no que faz. E isso não estou falando de alguém que tem adoração por si mesmo, isso é uma coisa que vale lembrar, né? A pessoa que tem autoestima boa, autoestima elevada, não é aquela pessoa que se acha fera, que se acha melhor que todo mundo e por isso passa por cima dos outros. Eu estou falando de uma pessoa que tem uma relação sadia consigo mesmo. Que é diferente do narcisismo, né? Daquela vida centrada, para ficar, né? Bem claro. Exatamente. É importante ficar bem claro isso, né? Então, se a gente está falando de percepção de valor, né, de alto valor, vamos dizer assim, como é que é formada a autoestima? E aí, vamos para uma questão conceitual, né? Ela é formada a partir de sensações agradáveis ou não, né, de sentimentos bons ou ruins, que são percebidos e gerados na relação com o outro, nas interações sociais. E isso a partir das experiências de vida, né, ao longo da vida. Assim, né, a partir dessas relações, a partir dessas interações sociais, a partir dessas experiências que a gente percebe a partir disso, o que é gerado a partir disso, a gente vai atribuindo valor para nós mesmos. A gente está falando de experiência, de vivência, a gente está falando da relação com o outro, né? Sim, e aí também é importante... Quer dizer, então, que aquela história de fulana nasceu com uma autoestima, isso não existe, né? Não existe. É exatamente isso que eu ia falar agora, Tia. Ninguém nasce com a autoestima alta ou com a autoestima baixa. Tá? É uma construção, de fato. A tendência de todo ser humano, quando bebê, é de se sentir bem, é de ter bem-estar, né? E é por isso que o bebê chora quando está com fome, quando está com dor, quando está sujo, porque ele quer se sentir bem. E a qualidade das interações sociais, né, das interações, a importância da qualidade já começa a partir daí, né? E aí a gente pensa na mãe que pode limpar o filho quando está chorando, que pode dar uma mamar, enfim. Quanto mais saudável forem essas interações, mais sensações agradáveis a pessoa vai gerar sobre si. E o contrário Exatamente. E o contrário é a mesma coisa, né? Se a qualidade dessas interações não forem satisfatórias, não forem boas, elas vão gerar sentimentos ruins da pessoa sobre ela mesma. Né? E aí, aquela pergunta que podem fazer, mas quem é o outro? Quem é esse outro que na relação comigo vai influenciar na formação da minha autoestima? E aí eu digo, todo o meu meio externo, todo mundo que não é eu, não sei se o verbo está certo, mas é todo mundo que está fora, né? Além de mim. Eu com você, eu com todo mundo que está aqui assistindo a gente, eu com o mundo, né? Primeiro, as primeiras interações, né? O primeiro outro vai acontecer com o cuidador, o pai e mãe, né? Os irmãos, e aí isso vai se ampliando, né? À medida que essas relações elas vão se constituindo para os familiares, para os amigos, para os relacionamentos, né? E aí a gente começa a pensar nos contextos. Eu lembro de uma pergunta que falava sobre bullying e tal. Tem contexto do prédio onde mora, da vila, do parquinho, do condomínio, o contexto da escola, né? Onde acontecem relações, o colégio, na medida que a pessoa vai ficando mais velha, o local de trabalho. Então, tudo isso é meio externo, tudo isso é lugar de relação, é lugar que vai influenciar na formação da autoestima, né? E também a gente não pode esquecer... Fala. Não, só concordando,
Estou aqui já te Ah, tá. entrando no Então, assunto. e também a gente não pode esquecer, né, que todas essas pessoas, elas também são influenciadas, assim como nós, pela cultura que a gente está inserida e na sociedade que a gente forma, né? Então, tudo isso é fator que vai influenciar aí nessa formação de autoestima. Uhum. Todas as relações vão exercer alguma influência, podem exercer alguma influência, assim como a gente, na formação da nossa autoestima, assim como a gente também vai exercer influência, também vai fazer esse papel de influenciar alguém. E aí, tia, existem alguns fatores, né? A gente está falando de meio externo, de cultura, de sociedade, de pessoas, de contextos. É bom a gente lembrar de alguns fatores que eles vão ameaçar e vão desafiar a boa formação da autoestima, né? Numa realidade delicada, numa realidade complicada, onde o que vai influenciar na formação da autoimagem da outra pessoa, da pessoa, né? Na Uhum. formação do conceito de como essa pessoa se vê, de como ela se percebe. Se for uma realidade, essa realidade delicada não for legal, né? Não for algo, enfim, que funcione bem, né? Que agregue, que some, ela pode facilmente contribuir para que essa pessoa desenvolva um conceito distorcido, conceito torto Uhum. dela mesma. Sim. É, é, Quando você está e falando da realidade delicada, você está falando de contextos familiares e contextos sociais, é disso que você está falando? exatamente, exatamente, né? Contexto social, contexto familiar, e aí isso vai estar, eu tô me referindo, né? Daquelas relações onde tem um cenário de críticas Uhum. exageradas, críticas excessivas, um cenário ligado à educação, né? Ou falta Sim, de educação, a sim, rejeição, abandono, desaprovação, maus sim. tratos, trauma, abuso, todo e qualquer tipo de abuso, né? Preconceito é um cenário que é desafiador demais. E aí a gente pensa Sim. em todos os tipos de preconceito, né? Foi E legal todo tipo de você violência também. fragmentar, desculpa, foi legal você fragmentar até assim, para eu conseguir contribuir a partir do meu olhar, né? Quando você fala assim, que é o seu olhar também, né? Porque você conhece a abordagem, quando você fala, pode ter um olhar distorcido sobre si mesmo, né? Então, assim, quando Vanessa está falando dessas situações delicadas, quando ela está falando desses contextos que são hipercríticos, né? Eles criam em nós crenças que temos, né? Como verdades absolutas. Isso a partir da minha ótica, da abordagem que eu atuo, né? A Vanessa tem uma abordagem, mas o contexto é o mesmo, a distorção vem daí, vem daquela ideia ou da crença que você começa a internalizar como uma verdade absoluta a respeito de você mesmo. Então você começa a olhar para o mundo e você começa a olhar para os outros e você começa a olhar para você a partir dessas ideias que foram internalizadas nesse contexto delicado que a Vanessa está falando para a gente, né? Então, se eu tenho uma ideia, ela falou assim, eu tenho uma ideia, posso ter um contexto delicado de abuso, né? Então, eu posso ter uma crença em mim de que eu não sou amada, que eu não mereço valor, né? Não mereço amor, né? Então, é possível que eu comece a buscar relacionamentos que me deem isso, que me deem abuso e que me deem falta de amor, falta de valor, porque eu penso, eu acredito, a partir desse primeiro contato, desses primeiros contatos de infância, né, que essa é a minha realidade. Então, quando a Vanessa fala desse contexto delicado, eu achei ótimo você ter fragmentado, porque quando a gente fala delicado, né, fica um pouquinho aqui em cima. E eu acho que a gente tem que abrir mesmo para as pessoas entenderem que esse delicado não é um contexto gentil da coisa, mas é delicada mesmo no sentido crítico
hipercrítico muitas vezes, dependendo do cuidador. Porque se for o cuidador egocentrado, como a gente falou na última live, fica muito pior as críticas, né? Ficam muito piores. Exatamente. E é uma coisa também que a gente precisa lembrar, né? Não pode esquecer, que é da natureza humana, sabe? A capacidade de desenvolver uma boa autoestima. Né? Se a gente for, né, entrar aí no aspecto existencial, né, onde se fala de autoatualização, eu estou falando exatamente de uma capacidade de aspirar por mais, né, de buscar o melhor cada vez mais. Então, isso é uma tendência, isso é da natureza do ser humano. Porém, né, mensagens, né, mensagens negativas. E aí, quando eu falo mensagem, não é necessariamente aquilo que é enviado ou que é verbalizado. Mas a gente está, mas voltando de novo a falar sobre essa questão do cenário, né? As mensagens que vêm, seja pelo que a gente vê, pelo que a gente assiste na TV, pelo que a gente presencia, enfim, tudo que eu estou falando de mensagem daquilo que chega, né? Então, mensagens negativas que são repetidas e repetidas e repetidas e que são assimiladas, né? Onde a pessoa que escuta aquilo se apropria, e isso desde a infância, né, Tiane? Isso acontece desde a infância, na adolescência, na fase adulta. Isso o tempo todo pode permear a vida de alguém. Então, a assimilação de mensagens negativas, geralmente ela corrói, ela destrói essa capacidade de desenvolver uma boa autoestima. E aí o que surge a partir disso é medo da realidade, é medo de se expor, é medo da humilhação, do fracasso, e às vezes até medo da responsabilidade do sucesso. Sim. Né? Então, eu estou falando de quando se muda, né? De quando a gente passa a ver a baixa autoestima. Uhum. Né? E iniciando lá aquele conceito de autoestima é aquilo que eu percebo, como eu percebo o meu valor. Então, a pessoa que tem baixa autoestima, ela não vai perceber o valor que ela tem, ou ela vai pouco perceber, né? Ela vai achar que ela não tem valor, ela acha que ela tem pouco valor, que ninguém reconhece, que ela principalmente não reconhece o próprio valor. Então, ela pouco se valoriza, é uma pessoa que tem dúvidas sobre quem realmente sobre a sua capacidade, tem um conceito negativo de si mesma, né? Se auto-recrimina com muita facilidade, ressalta, né, os seus pontos negativos, porque é o que ela consegue perceber e é mais fácil perceber a partir disso. A desvalia é mais latente, né? Se a gente puder. Exatamente. Não se acha, vamos dizer assim, não se acha legal, né? Poxa, eu não sou legal, assim. Não se considera merecedor, né? Ou merecedora de elogios, né? A pessoa que ela com baixa autoestima, que ela não reconhece o próprio valor, quando ela recebe elogios, ela tem dificuldade de aceitar. Né? Porque se ela não se aprova, como é que ela vai aceitar algo positivo sendo dito dela mesma? Fica sem graça, né? Um pouco desconcertada. E também tem dificuldade de lidar com crítica, porque se torna mais sensível às críticas. Afinal de contas, ela se acha, sei lá, se acha ruim. Sim. Então, se alguém se gera uma crítica, a pessoa procura se defender, porque é difícil de lidar, né? Eu já tenho tanto conceito negativo de mim, como é que eu vou escutar mais algum conceito negativo? E assim, e aquela questão, né, da busca de aprovação. A questão de não lidar, né, o baixo lidar para lidar com a crítica, ela tá na busca de aprovação, né? Por exemplo, Jefferson, já lê teu comentário. E assim, só para eu fechar meu raciocínio aqui. Tem as necessidades que são básicas, né, Vanessa? Tipo, a necessidade de expressão, autonomia, segurança, que a gente precisa deixar a criança desenvolver. Às vezes, até uma super proteção, a gente fala assim de um baixo cuidado, mas o hipercuidado
também é capaz de desenvolver uma baixa autoestima. Porque a criança, quando ela é super protegida e ela não desenvolve essas coisas, a criança quer chorar. Antes de chorar, já entregou na mão da criança o que ela quer. Antes de Uhum. ver, já fizeram pela criança. Ou então a criança que chora manda engolir o choro, ou não deixa ela fazer algo porque ela é incapaz, ou é burra, ou não sabe fazer. Na verdade, ela só está aprendendo ainda, né? Então, assim, como Uhum. a Vanessa fala, a pessoa tem essa dificuldade de reconhecer, ela tem essa dificuldade porque lá no início, onde a gente precisava de desenvolver essas questões básicas, a gente foi impedido de desenvolver ou foi tão protegido, né, com relação àquilo, que não conseguiu desenvolver. E mais, né, ou tinha que fazer sozinho. Porque as três coisas atrapalham. Ou eu sempre tive que Acontece. fazer sozinho, ou eu era impedido de fazer porque estavam me protegendo demais. Aí o Jefferson colabora aqui. Quando essa estima baixa vira crença central, a pessoa fica tão para baixo que sua cognição não consegue perceber a realidade. Exatamente, porque existe assim uma diferença sobre o que é pensamento, sobre o que é emoção, comportamento e o que é realidade, né? A realidade também entra aí dentro desse processo cognitivo para a gente entender onde a cognição pode estar distorcida, como a Vanessa estava bem dizendo para a gente aí. Né? Aí aqui, ó, Uhum. verdade, consigo elogiar as pessoas, mas quando recebo elogios fico sem saber o que falar, né? Esse auto-reconhecimento, né? Da autovalorização. Eu tô tentando subir, mas toda hora esse negócio aí tá me atrapalhando. Alguém diz assim, ouvi muito famoso engole o choro, né? Esse engole o choro aí vai inibindo a expressão emocional, né? Então, assim, na Sim. baixa autoestima, essa dificuldade de expressar a emoção também faz com que você não consiga expressar os seus desejos. E daí a gente tende a direcionar o olhar para o outro, ou seja, o desejo do outro primeiro e depois o meu, se eu conseguir dizer o que eu quero. Se conseguir. Pois é. E aí a gente faz um mini paralelo, né? Eu faço um mini paralelo aqui com vocês sobre a baixa autoestima e a alta ou a autoestima elevada. Quem tem baixa autoestima é natural buscar segurança, porque, né, se vê no meio de tanta incerteza, no meio de tanta insegurança, que o que busca é a segurança. Ao passo que quem tem a boa autoestima, quem tem uma autoestima saudável, ela tá em busca de novos desafios, de novas relações, né? Então tá proativamente aberta para o novo. Quem tem baixa autoestima vai ser mais hesitante e cauteloso diante das necessidades da vida, né? Vai evitar se colocar em situações em risco, né? É comum ter essa cautela, esse meio, essa autopreservação exacerbada, vamos dizer assim, por medo, né? E fala também de um medo de fracasso, porque não consegue perceber aquilo que não saiu como esperado, ou aquilo que não deu certo, como uma opção de aprendizagem ou uma nova possibilidade. Vai ver como fracasso. E vai ser difícil lidar com isso, né? É comum se ver em desvantagem, né? É aquela sensação de que, para mim, dá tudo errado, a crítica, né? Tá fazendo isso só porque é comigo, tudo vem para mim. Uhum. E uma coisa muito delicada e muito perigosa é se fazer de vítima, né? Se vitimizar pelas situações vividas, pelas circunstâncias. E se colocar como vítima é perigoso, porque muitas vítimas esperam por um salvador, né? Quando a gente se permite ficar nesse lugar de vítima, eu espero... e aí, vamos lá, né? Imaginando aí hipóteses, eu espero um marido perfeito que vai me salvar, eu espero um amigo que vai me ajudar a fazer alguma coisa, eu espero um chefe que vai me ajudar e que vai ver a minha importância, enfim, 1 milhão de coisas, mas várias Uhum. possibilidades existem, mas espera um salvador e deixa de ser agente da própria vida, né? Fica ali
Boiando, planando. Né? E essa Perde perda que a Paula vai trazer na próxima live, falando sobre a questão da perda da identidade, a despersonalização, né? Já gosto de dar um spoiler de vez em quando para o pessoal aí ficar ansioso. Não tem como não, né? Os spoilers surgem, não tem como, não tem jeito, né? É legal lembrar também que a autoestima saudável, ela reduz os níveis de ansiedade, né? Reduz níveis de ansiedade e por isso desenvolve um temperamento mais seguro para lidar, que pode ser usado, né, como ferramenta para lidar com problemas, sejam problemas atuais ou problemas que podem vir a surgir. Né? Então, é importante estar olhando, né, e reconhecer, identificando esses pontos. É fundamental. Então, eu acho que, não sei, a partir disso a gente pode pensar, então, como que se faz para recuperar a autoestima, né? Ou para formar a autoestima. Algumas, isso se repetia um pouco, não diretamente, mas nas perguntas isso de alguma forma estava ali, né? Permeando a maioria das perguntas, né? Sim. A pessoa com a baixa autoestima que deseja mudar, ela precisa ter coragem de se conscientizar do que sente exatamente, sem a influência externa, sem a influência de alguém, de outras pessoas, das outras pessoas, né? Eu estou falando de um olhar para dentro, né? De uma busca de autoconhecimento. Aprender a encarar honestamente as situações desagradáveis, descobrindo o que é causado por si e pelo outro. Porque a pessoa com baixa autoestima, né, além de absorver o que é mandado para ela, aquilo que ela não recebe imposto, ela pega, né? Culpa minha, é responsabilidade minha, fui eu que fiz, foi eu que causei, isso acaba sendo um movimento. Confirmar a sensação, né? Confirmar essa emoção que ela tem sobre ela mesma de ser uma pessoa que não tem valor, que é incompetente, enfim. Exatamente. Então, o desafio também entra aí, né? De encarar honestamente as situações desagradáveis e conseguir identificar o que é meu, o que é do outro, o que fui eu que fiz, de fato, o que eu proporcionei e o que o outro proporcionou. E isso pode ser doloroso, né, Tiane? Porque se dar conta de que, caramba, eu me responsabilizei por algo que não era meu, para uns pode servir como alívio, mas para quem carrega, né, isso como seu e tal, pode ser muito difícil, né? A pessoa deve dedicar tempo e esforço, né, em busca da sua essência, em busca do que é. Como é que tá a tua internet? É a segunda pessoa que está falando que o áudio está falhando um pouquinho. Eu estou aqui com o Wi-Fi e com o meu 4G ligado, caso haja alguma oscilação. Eu não sei como é que está aí para você. Eu costumo ligar os dois, porque se tiver alguma oscilação aqui, um segura o outro. Liguei o 4G também. Porque aí o pessoal tá vendo, tem gente dizendo que o áudio tá falhando, só foram duas pessoas. Que pena. Já tá sinalizando que tá bom ali. Legal. Tá bom, gente. Sinaliza pra gente poder tentar ajeitar. Tá. Isso. Então, eu tô falando da busca de se esforçar para buscar a própria essência, de buscar quem é e não quem os outros pedem que ela seja. Porque isso também é muito comum, da pessoa se esforçar para ser quem o outro quer. Se descaracterizando, se despersonalizando, né? Então, essa busca para saber quem é, né, para se reconhecer, ela é fundamental. Ela precisa ouvir seletivamente, né? Ouvir para separar o que agrega e o que não agrega, mas principalmente para ouvir os próprios sentimentos, os próprios pensamentos e desejos, descobrindo o que lhe agrada ou não. E porque, isso às vezes que você está falando vai ser também uma das ferramentas para fazer
a cura, tratamento, flexibilização, seja lá o que for, da codependência emocional, né? Porque a gente também não pode dizer que as pessoas vão se curar de algo, né? Acho que se você flexibilizar um pouco, já tá bom, né? Então, Já tá bom. assim, essas questões aí que você está falando vão ajudar também nessa codependência. Você lembra que a Vanessa falou há pouquinho sobre a espera por um salvador? A espera pelo herói daquela vítima? A codependência está muito ligada nisso, né? Porque é necessário uma vítima e é necessário um salvador. O salvador precisa da vítima e a vítima do salvador. Por isso que existe a codependência. Um precisa que o outro da dependência de um e da dependência do outro, sabe? Eu preciso ser a pessoa resolutiva e o outro dependente, ou eu tenho que ser o dependente e a outra pessoa resolutiva. Então, essas dicas que a Vanessa tá dando, quem não anotou vai assistir no IGTV e vai anotar, né? Ela vai ajudar vocês também a flexibilizarem a codependência das relações, não é só para essa questão individual. Legal. Outra dica, né? Enfim, a pessoa deve ir atrás de fortalecer quem ela é. Acho que quando se começa a descobrir o que lhe agrada ou não, começa a buscar a própria essência, já começa a ter a oportunidade de se reconhecer. E o próximo passo é se fortalecer enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto ser que existe, né? E para se fortalecer enquanto pessoa, é importante parar de se julgar e de levar em conta o julgamento dos outros. Porque se baseia toda e qualquer ação com base em julgamento, nos julgamentos, paralisa. Aí fica difícil de seguir e de forma autêntica, digamos assim. E assim, ir eliminando de forma consciente, né, os pensamentos que foram impostos. E saber o que importa, o que faz sentido, o que acontece de verdade, o que é seu, o que é do outro, né? Eliminar os pensamentos impostos fazer contato, é ouvir, é lembrar, é perceber que coisas foram ditas que não retratavam a própria realidade, né? E aí acho que você tem a gente está falando de dependência emocional, de codependência. Então, e assim eliminar também tudo que foi tóxico que a vida obrigou a assimilar, né? Que é o principal nisso aí. Sim, e quando a gente fala de tóxico, eu gosto muito de frisar isso, que é o seguinte, né? A gente fala assim de pessoas tóxicas, né? Gente, não existe pessoa tóxica. Existe comportamento tóxico, por conta de todas as questões que nós estamos falando aqui. As pessoas que podem ter contribuído por uma baixa autoestima sua também tiveram a sua história. E na história dessas pessoas também elas vivenciaram comportamentos tóxicos. E se nós pararmos para pensar, em algum momento da vida, eu e vocês também tivemos comportamentos tóxicos com outras pessoas. Então, a ideia é a gente reconhecer não só no outro, mas o nosso próprio comportamento tóxico que nos mantém na manutenção da nossa baixa autoestima. Exatamente. Tá? É fundamental tudo isso, né? Então, assim, essas dicas, enfim, todo esse processo que a gente está falando de autoestima, de formação, de reconhecimento, de consciência, e esse processo de mudança que eu vim trazendo aqui, que eu vim falando aqui, não é algo que se passa do dia para a noite, nem, né, num período curto. Se a gente for pensar que uma autoestima ela leva uma vida para ser formada, para mudar esse processo da baixa autoestima vai se precisar de tempo. Mas é um caminho para ir desenvolvendo a autoconfiança, a autoestima, o autoconceito, que são fatores indispensáveis para experimentar o novo, né? Para encarar desafios, para ser mais livre e ter a opção de decidir, de tomar decisões com base no próprio entendimento, nos próprios conceitos, nos próprios valores. Né? Não aquilo que é internalizado ou integrado
pelo outro. Sim. Eu achei interessante uma outra coisa que eu li no Facebook e fiquei rindo, né? Quando a gente fica internalizando e tentando alcançar o que o outro quer, não é autoestima, é autoestima. Eu achei muito interessante que Autoestima. é autoestima, porque na verdade eu estou me conduzindo na vida a partir do olhar da outra pessoa, né? E que é uma das questões que a baixa autoestima acaba por oferecer ao indivíduo, né? Quando ela não se reconhece, quando ela não consegue entender quem se é, ela começa a se olhar pelo olhar do outro, né? A codependência, nesse sentido, está muito aí. Você fala assim, para que time você torce? Ah, eu não gosto de futebol, não. Eu torço pro time do meu namorado mesmo. E aí se namora um botafoguense, um tricolor, um flamenguista, e vai mudando de time conforme muda de De namorado. namorar. Sim, ou então assim, você gosta de comer o quê? Não sei. Então, assim, onde faz o passeio tá bom, o que oferece tá bom. Então, é aí que a gente O vai. restaurante, né? No Sim, restaurante, né? O que que você vai querer? Ah, a mesma coisa que você. uhum, porque não consegue perceber o que deseja, né? O Carlos, assim, autoestima vem com o amadurecimento na vida de toda a jornada, sim, e por isso ela flutua. A gente está falando de baixa autoestima aqui, mas isso não quer dizer que ou só tem baixa autoestima ou só tem alta. Não, ela é flutuante, conforme a jornada vai acontecendo, hora a gente está com uma alta autoestima, depois uma baixa autoestima, e ela vai flutuando. A ideia sempre é encontrar o caminho do meio, né? É sempre essa, né? Mas ela flutua. E eu penso também, né, que a gente não pode imaginar que a pessoa que tem uma boa autoestima, que ela nunca vai ter dificuldade, né? Isso, e nunca vai se ver numa situação de preocupação ou de medo. Autocuidado, né, gera isso, né? O medo tem a função de alerta, né, de cuidado, né? A pessoa com boa autoestima, ela não é um destemido que vai lá, faz tudo, resolve todas as coisas, né? Lembrando novamente, a gente está falando de alguém com uma relação sadia consigo próprio, né? Uhum. Então, eu posso me ver diante de algo que é novo, que é desafiador, que eu não sei o que fazer, mas eu vou me debruçar sobre isso para me desafiar como fazer. Pode me gerar um medo, um receio, mas também pode me gerar proatividade a partir do momento que eu vou me adaptando, que eu vou conhecendo, né? Assim como quem tem a baixa autoestima pode estar dentro de um cenário, de um contexto onde tem conhecimento, porque de alguma forma aquilo já fez parte da vida de uma maneira muito intensa e vai ter Uhum. habilidade para lidar com aquilo. Então, a gente não está falando de nada que seja definitivo, né? De um rótulo pronto, objetivo, mas de formas de expressão de vida, não é Sim. isso? Vanessa, a gente está aqui com quase 15 minutos para acabar. Aí eu queria entender com você o seguinte: você vai responder as perguntas que deixaram na caixinha ou você Uhum. pegou de forma geral as perguntas? O que você pretende fazer? A gente tem mais Tem duas algumas. perguntas aqui ao vivo, e aí eu quero saber se vai dar Uhum. tempo de responder. Eu acho que vai dar tempo de responder, ou pelo menos a gente vai tentando. Algumas coisas vão poder esbarrar umas com as outras, né? Então vamos tentar Tá, combinar aí sem correr. tá bom. Ah, pergunta, né? Minha baixa autoestima é por causa do bullying do passado. Como superar? Como recuperá-la? Como superar? Como recuperá-la, né? A gente já falou isso aqui, Uhum. as dicas, enfim. E é importante lembrar esse processo do bullying, né? Aquilo que a gente falou no início, o contexto da escola, seja na escola, seja no grupo de amigos, o quanto que essas mensagens repetidas, que geram críticas exageradas, que geram maus tratos, e que pode ser assimilado, o quanto que isso corrói a pessoa, a sua capacidade de desenvolvimento de uma boa autoestima.
né? Então, existe esse caminho, a gente já falou aqui, mas é lembrar do quanto o bullying, né, é negativo na formação da autoestima de uma criança e de uma pessoa, seja em que fase da vida isso aconteça. Uhum. A próxima pergunta: como fazer com que os estereótipos do mundo não te afetem? Essa pergunta eu achei bacana, né? Porque o que é estereótipo aqui? O que é estereótipo? Né? Se não um conceito pré-concebido, ou seja, a gente já tem um rótulo aí, né? Padronizado pelo senso comum. Né? Se vem do senso comum, né? Se é algo padronizado, rígido, vindo de uma imagem pré-concebida, a maneira de fazer com que não afete é negando não no sentido de fingir que ele não existe, mas de entender que aquilo não funciona, que aquilo não é real, que aquilo não deve ser. Não é a forma, não existe essa forma. Oi? Não. Travou. Travou? Voltei? Voltei? Foi, voltou. Entender que aquilo não é uma forma real, né? São ideias. Exato. Idealização de algo, mas que não é uma forma. Essa forma não existe. Então, vamos deixar o estereótipo de lado, né? Não é a base para ter como referência, né? O ciúme e o controle podem ser gerados a partir da baixa autoestima? Essa deixo com você, que acabou de vir falando sobre ciúme e controle nas últimas lives. Claro que pode, né? É uma das bases, né? O ciúme e o controle, a gente volta a falar, ciúme, emoção primitiva, todo mundo tem, né? Por questões de preservação da vida, da genética, enfim, nós temos, né? O controle, ele vai vir a partir disso, do medo que eu tenho de perder isso, a proteção, a preservação da vida, enfim, né? Então eu começo a querer controlar aquilo ali para não perder. E aí, se eu tenho uma baixa autoestima, onde eu entendo que eu não tenho valor nenhum, de que aquela pessoa, né, a qualquer momento vai me abandonar, vai me deixar, eu vou perder aquela relação, seja ela qual for, né? Obviamente, essa baixa autoestima vai ser uma catalisadora desse ciúme, desse controle. Ela vai fazer com que eu queira me agarrar a essa relação de maneira tal que eu não possa perdê-la. Porque a minha crença é de que se eu perder essa relação, sendo eu uma pessoa que não merece amor, quem me garante que eu conseguirei outra pessoa para me amar? Então, de alguma forma, essa baixa autoestima ela vai estimular o ciúme e o controle. Respondi? Perfeitamente, lindamente. E essa resposta, ela também vai abarcar outra pergunta, que é como não deixar a baixa autoestima influenciar meus relacionamentos, né? É isso, a gente está falando de como a pessoa se vê. Se ela não se vê, né? Se ela não se reconhece, se ela não se percebe, se ela não percebe o próprio valor, não é necessariamente a baixa autoestima que vai influenciar, mas como ela age, como ela se relaciona que vai influenciar, né? Então, sim, é importante se cuidar, se olhar, se conhecer, para que isso não afete negativamente o relacionamento. A relação. Primeiro, a gente melhora a autorrelação, né? E aí, se você me permitir, Vanessa, eu vou já ler uma pergunta do Hugo aqui. Como a terapia pode ajudar na melhora da baixa autoestima? Eu estou falando de autorrelação, né? A terapia vai ajudar nisso. Vanessa falou, autoconhecimento. Você precisa entender como você pensa, o que você sente, por que você se comporta dessa maneira, de onde veio essa baixa autoestima. E a terapia vai começar a ajudar você a ter uma autorrelação com isso, mas uma autorrelação compassiva, amorosa, acolhedora, para que você aprenda a ter essa relação contigo primeiro, para
depois você ter essa boa relação com o outro, né? Se eu não consigo cuidar bem de mim, dificilmente cuidarei bem do outro. Se eu não consigo me amar, dificilmente amarei o outro, né? De forma leve, saudável, enfim. Então, as minhas relações vão refletir a minha autorrelação. Então, a terapia pode ajudar favorecendo uma autorrelação saudável para que você tenha melhores relações na vida a partir desse autoconhecimento aí e novas formas de enfrentamento mais saudáveis e funcionais. Perfeito. Essa pergunta também, essa resposta também vai acrescentar para aquela outra pergunta que fala: estou vendo um garoto, mas tenho baixa autoestima. Ele fala que gosta de mim, mas eu não consigo acreditar. Exatamente isso que você acabou de dizer, né? Se a minha autorrelação, né? Se a relação que eu tenho comigo mesma, eu não me aprovo, eu não me reconheço, como é que eu vou perceber? Como é que eu vou aceitar o afeto, o elogio de alguém que vem de fora? Seja ele o pessoa que está namorando, que está gostando, ou qualquer outra pessoa. É difícil de lidar com isso, né? Sim. Posso pegar uma outra aqui que tá no ao vivo? Pode. Temos 10 minutinhos, né? Vamos tentar responder o máximo possível. A necessidade de agradar a todos está ligada a uma projeção de aceitação pela baixa autoestima? Sim, totalmente. Né? A gente já falou, já passou por esse caminho aqui na fala durante o texto. Né? É uma necessidade de ser aprovado, o direcionamento para o outro, né? Exatamente. Eu me perdi um pouco de você aqui, eu tô travando. Mas você chegou a responder. Acho que eu perdi. A gente falou sobre a necessidade, a gente estava falando agorinha, sobre a necessidade, né? Se a necessidade de agradar a todos está ligada a uma projeção de aceitação pela baixa autoestima. E aí você falou que sim, né? E aí eu digo, por conta da projeção para o outro, né? O direcionamento para o outro, e você falou da busca de aprovação, e aí disse que travou. Sim, ficar nesse lugar de eu preciso preciso ser valorizado pelo outro porque eu não tenho, porque eu não me valorizo, porque eu não me reconheço. Então, as pessoas vão se diminuindo para caber no mundo do outro, para ter esse afeto de volta, né? Para receber esse enfim, carinho e a valorização que não consegue dar para si mesmo. Uhum. Eu quero passar. Você quer acrescentar alguma coisa? Não, só estou esperando porque, como a gente está com esse delay aí, eu estava esperando você finalizar a fala. Eu quero falar de não foi uma pergunta, foi uma fala, né? Foi um comentário que dizia assim: às vezes não sinto que posso ser eu mesmo se quiser ter alguém. Quando eu li essa frase, eu vou dizer assim que o que chegou em mim foi dor, né? Acho que o tempo todo que a gente está falando de baixa autoestima, e algumas vezes a gente já falou algumas coisas assim sobre como que a pessoa se expressa, o que a pessoa faz, né? A gente está falando de sofrimento. O tempo todo a gente está falando do sofrimento de alguém. E imagina, né? Eu fiquei pensando, eu queria perguntar para essa pessoa, não sei se ela está aqui com a gente agora, mas será que é possível, né? Por quanto tempo você suportaria se esforçar, né? Ser alguém para caber no mundo do outro, ser alguém para ter o outro junto, né? E se, né, você conseguisse fazer isso durante, sei lá, muito tempo, 10, 20 anos, você seria feliz? Seria feliz sabendo que o outro que está junto por causa de alguém que não é você, né? Que é alguém que ele gostaria que fosse. Na maioria das vezes isso não dá certo, a pessoa não consegue ser quem o outro quer durante muito tempo, e isso vai gerando dor, vai gerando sofrimento, vai gerando, né, a despersonalização, enfim, uma série de sofrimentos.
Mas Aqui, Vanessa, deixa eu ver se a gente consegue, ó. Dá para você ver? Quando quando a dá para você ver? Pode ver. dá para ver. Quando a autoestima elevada se torna um exagero, é um instinto de defesa para baixo, autoestima, não entendi. Peraí. É um instinto de defesa para baixo, a autoestima não aceita. Ah, não dá. hipercompensação. Isso, é. Hipercompensação. Na verdade, a gente está falando de uma baixa autoestima mascarada, né? Sim, sim. Exatamente. E agora eu não sei tirar. Ha. Mas... Vai cair. A gente está acabando. E acho que você tem mais alguma pergunta aí? Tem uma pergunta aqui que ficou. Porque eu tenho a sensação de que não vou conseguir sair da casa dos pais. Eu achei essa pergunta fantástica, assim, no sentido de olhar pelo viés da baixa autoestima, né? E acho que o que fica seria que tipo de relação foi construída com esses pais, a ponto de quem está, né, desse filho, não se sentir capaz de sair desse lugar, seja ele um lugar seguro, seja ele o que for. Mas a convite seria para olhar que relação foi essa, que relação é essa, né? E a partir dessa conscientização, verificar o que é possível, o que quer para si, pelo próprio viés, né? E não pelo viés dos pais. Enfim, esse caminho aí de autoconhecimento também. Sim. Aí, a gente está falando da hipercompensação, a gente falou, hipercompensação, mas a gente não explicou, né, Vanessa? Acho que é legal a gente explicar. Gente, para todas as crenças que a gente tem, todos nós, tá? A gente tem 3 jeitinhos de inventar isso, né? Ou a gente é complacente, aceitando isso, tá? Eu sou a pessoa incompetente, ninguém me ama, aí eu vou me colocar nesta condição, eu serei essa pessoa. Uma outra forma de enfrentar a baixa autoestima é a evitação. Eu vou evitar toda e qualquer situação que faça com que eu tenha a sensação de que eu não sou capaz, tá? De que eu não sou amada, de que eu não tenho valor, enfim, eu vou evitar. A Vanessa me convidou para o aniversário dela, mas eu acho que a Vanessa vai dar mais atenção para as amigas dela, da faculdade dela, do que para o pessoal lá do hospital. E como eu não quero me sentir rejeitada pela Vanessa, eu nem vou na festa dela. Pronto, eu não quero me sentir assim, não vou. Entendeu? A hipercompensação vem de quê? Eu quero sentir exatamente o contrário daquilo que eu acredito sobre mim. Então, se eu penso que eu não sou boa o suficiente, se eu penso que eu não sou amada o suficiente, eu vou buscar contextos onde eu vou ter muitos amigos, eu vou ter muitos namorados, porque todo mundo me deseja, todo mundo me quer, eu vou ser a pessoa que fala com todo mundo. Então, assim, a gente vai lidar da forma como a gente consegue, tá? Isso não quer dizer que uma forma é melhor ou pior que a outra, mas foi a forma aprendida para lidar com aquilo que gera sofrimento, tá? Baixa autoestima subiu aqui. Cadê? Baixa autoestima é porta para depressão, possibilidade de se tornar refém na relação. Olha aí. Pode ser. Adorei. Travou de novo, Ti. 2 minutinhos. Travou de novo. Conseguiu? Voltei? Voltou. A gente tem 2 minutinhos. E aí a live vai cair. Oh, que pena. Mas sim, acho que sendo bem objetivo e bem direto, pode ser porta de entrada, sim. É um caminho que viabiliza e que vai
né? Se não houver esse olhar, essa recuperação, esse movimento de não dá para se olhar, não é possível fazer isso sozinho, então peça ajuda, seja para quem quer que seja, mas sinaliza, né? Isso já é uma forma de ser proativo, já é uma forma de fazer algo. Então, nunca esquecer desse movimento, né? Para não deixar aprofundar ou ir para um caminho que é difícil cada vez mais voltar. Né? E é o que é quando a gente fala da depressão e de todos os outros movimentos. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite. Foi incrível. Tem mais com Paula Lima, tá? A gente vai falar dessa perda de identidade aí, despersonalização. Obrigada. Beijão. Muito obrigada. Obrigada, Tia. Tá? Ó, vai dar tempo de botar um pouquinho de it. Ah! Manda aí. Ah,